Muito bem. Pronto, muito obrigado pela vossa presença. Esta é mais uma Smart Discussion, daquelas que nós fazemos com muita regularidade, neste grupo que já se habituou desde há 3 anos a juntar-se para discutir vários temas. Nós normalmente aqui discutimos temas que têm a ver com inovação, empresas, questões de política internacional, mas hoje temos um tema diferente que tem a ver com a gastronomia e a marca Portugal. Pronto, eu desafiei 2 amigos, a Dona Justa Nobre, que dispensa apresentações, e o chefe Hélio, para conversarem connosco um pouco sobre esse tema. A ideia é termos primeiro uma pequena intervenção de cada um deles, de 15 minutos mais ou menos, sobre porque é que acham que de facto este tema da gastronomia é de facto importante cada vez mais para afirmar a nossa marca, para captar turistas, para criar valor no território e nas cidades. E depois temos aqui uma conversa, temos aqui alguns especialistas, no caso do embaixador Seixas da Costa, a quem agradeço imenso a oportunidade de estar cá, e outras pessoas amigas que certamente irão depois conversar connosco. Começamos, se calhar, pelas senhoras, para dar prioridade àquilo que é uma boa tradição, bons costumes. E, portanto, Dona Justa, muito obrigada pela sua participação e a palavra é sua, está bem? Obrigada. Boa tarde, é um prazer estar aqui com algumas pessoas que já encontrei em boticas. Eu sou embaixador que esteve há bocado no meu restaurante e cumprimento toda a gente. Falando de gastronomia e de produtos portugueses, pois eu sou prova de que sempre gostei de ter gastronomia portuguesa e sempre gostei de usar produtos portugueses. Toda a vida eu quis seguir esse caminho da nossa gastronomia e toda a vida tive sorte e tenho tido sucesso precisamente por dar uma comida bem portuguesa, com produtos bem portugueses, sempre que possível, e não esqueço nenhuma região do nosso país. Há alguma tendência em fazer cozinha atrás dos montes, é normal, mas depois eu gosto de fazer cozinha de qualquer ponto do país e toda a comida, todos os pratos que são da minha autoria têm sempre um toque muito português, seja de onde for, porque é assim que eu me sinto bem. E eu costumo dizer que eu primeiro sou portuguesa e depois sou transmontana. E eu sinto-me bem e sinto que cada vez as pessoas procuram mais comida portuguesa. Eu sempre, já no Nobre da Ajuda, que tínhamos muitos empresários, agora continuamos a ter também, sempre que eles levavam clientes ao restaurante, clientes estrangeiros, convidados, e gostavam de oferecer comida boa portuguesa. E eu sempre foi uma necessidade que eu tive, uma necessidade, um gosto e sempre uma vontade de apresentar boa comida portuguesa, porque tem a ver comigo, tem a ver com a minha maneira de ser, tem a ver com as minhas raízes e tem a ver com o caminho que nós sempre quisemos seguir. Eu mais o meu marido decidimos bem cedo envergar pela comida portuguesa, mas que seja boa, que seja verdadeira, que as pessoas estejam a comer um cabrito e que saiba a cabrito, que estejam a comer uma pescada e que saiba a pescada. Portanto, gosto de comida bem, não lhe tirar o sabor, uma comida bem original, uma comida que não engane ninguém, não gosto de fantasiar demasiado na cozinha. Eu gosto de coisas bastante reais, comida que as pessoas consigam identificar e que saibam, até que identifiquem tanto os produtos como a confecção deles. Portanto, não gosto de mexer, não gosto muito dos ingredientes no prato e não gosto de mexer muito nos sabores originais. Mesmo quando eu estou a criar os meus pratos de carne, de caça, gosto muito de fazer caça, de peixe, gosto que as pessoas sintam lá os sabores. Não gosto de temperos muito longos, de muito tempo, que é para os ingredientes saberem os próprios, para a proteína saber mesmo aquilo que é. Não gosto que o coelho saiba a coelho, gosto que o cabrito saiba a cabrito, a vaca saiba a vaca. Portanto, tudo que lá pomos no prato, as pessoas têm que saber identificar e têm que gostar. Depois, a outra parte, temos que usar o mais possível produtos sazonais, isso é muito importante, e eu faço questão de, sempre que possível, eu ter produtos sazonais. Claro que não deveríamos estar a servir salada de tomate, agora nesta altura, que o tomate não é bom, mas infelizmente ou felizmente temos acesso a isso tudo nas estufas e as pessoas procuram
e como as pessoas procuram e nós temos necessidade, acabamos por servir produtos que, fora da época, mas eu na época dos produtos mesmo, das favas, das ervilhas e de outros produtos sazonais, aí eu faço questão de os firmar mais na minha cozinha e de os usar com em mais quantidade. Por exemplo, agora estamos no inverno, lá vou tendo no restaurante, às quintas-feiras já fiz duas, vou ter mais duas, o botel e as casulas, portanto agora é a altura de feijoadas, a altura de pratos mais quentes. Depois quando vier o tempo menos frio, usarei produtos um pouco mais leves, sempre bastante peixe, gasto muito peixe no restaurante, e as frutas e tudo, eu tento que seja o mais possível produtos portugueses, para já porque eu sou embaixadora do Portugal, sou eu, portanto eu estou sempre a falar dos produtos portugueses e não pode ser só falar, se falamos neles, temos que lhe dar uso e temos que realmente apresentá-los na nossa gastronomia o mais que pudermos e até que as pessoas que nos visitam estão à espera de uma gastronomia portuguesa e é isso que eu lhes quero dar. Muito bem. Muito sucinta para uma primeira intervenção. Chefe Hélio, como é que você acha que a gastronomia é de facto uma marca importante para captar turistas, promover o território? Você tem andado muito nessas agendas também. Quer-nos dar a sua visão para depois passarmos aqui uma conversa com os nossos ilustres presentes? E, de facto, toda a minha vida foi pautada exatamente por este respeito pelos produtos portugueses, por este respeito pelos produtores e aquilo que a Justa estava a falar, três coisas que são essenciais na gastronomia, que é a sazonalidade, a biodiversidade e a proximidade. E embora há uns anos atrás, quando comecei nisto, e já lá vão algumas décadas, a escola fosse uma escola francesa, que era aquilo que se aprendia nas escolas de hotelaria, rapidamente eu enveredei por outro, embora tivesse feito um percurso também lá fora, em Paris, mas quando regressei, aquilo que eu vi é que eu tinha que enveredar por aquilo que era a autenticidade, ou seja, que as pessoas procuravam Portugal, queriam era comer, provar os gostos da Portugalidade, desta traça que nós temos, desta gastronomia que nós achamos que é portuguesa. De facto, nós não temos... depois levaria outras questões, se a gastronomia é portuguesa ou se é uma gastronomia de regiões. Eu acho que é mais uma gastronomia de regiões, ou seja, quando nós falamos da gastronomia do Minho, estamos a falar da gastronomia do Minho, mas a gastronomia da Galiza. Quando falamos de Trás-os-Montes, depois estamos a falar de Trás-os-Montes, mas também tem muitas semelhanças com a gastronomia das Astúrias. Quando estamos a falar da gastronomia do Alentejo, também estamos a falar da Extremadura espanhola e por aí fora. Mas a verdade é que esta autenticidade, esta marca que nós transportamos, que gostamos de mostrar, e cada vez mais que temos uma cozinha com fortes raízes, não só mediterrânicas, mas também atlânticas, e que temos esta vontade de manter uma traça que de facto dê um conhecimento para quem vem a Portugal dos nossos vinhos, dos nossos produtores e sobretudo também dos nossos produtos e da forma como nos transformamos. E temos um caso que é de facto um caso sui generis na nossa gastronomia, que é o caso do bacalhau. Nós não temos bacalhau, nunca tivemos bacalhau, mas a verdade é que temos uma forma de o tratar e de o transformar, que é única, e que fez com que o bacalhau fosse o ex-libris da gastronomia portuguesa, ou seja, todos os estrangeiros que vêm a Portugal rapidamente se apercebem que o bacalhau faz parte desta nossa gastronomia. Como é que isto depois se pode materializar? Durante muitos anos nós andamos aqui um bocadinho à volta sem saber muito bem como é que havíamos de transportar isto para o mundo do turismo e para captar os novos públicos que nos apareciam. Fizemos há uns anos atrás, quando a Justa e eu começamos, e mais outros chefes, tivemos esta vontade de retornar à terra, de retornar às origens e de pegar na gastronomia portuguesa e colocá-la num patamar superior, ou seja, levá-lo aos bons restaurantes, aos bons hotéis. Depois veio uma nova geração
em que pegou na gastronomia portuguesa e quase que não diria que a meteu na gaveta, mas que procurou, foi muito ao encontro dos sabores que estavam na moda, ou que ficaram na moda, os sabores asiáticos, os sabores da América Latina, e nós aí perdemos muito para essas cozinhas, chamava-se uma cozinha de fusão, mas era mais da confusão do que fusão. E esta nova geração de chefes, que com 20 e poucos anos, entendeu e bem que é preciso este retorno à terra, este retorno às origens. E a verdade é que quando alguém nos visita, aquilo que procura são os sabores locais, e por isso é que eu afirmo muitas vezes que é importante não só nós termos a noção que temos alguns pratos que são nacionais e que são reconhecidos, mas voltarmos cada vez mais para uma comida da região e das regiões. Ou seja, que em cada região, quando nós estamos em Trás-os-Montes, sintamos o que são os produtos locais, quando estamos no Minho, sintamos o que são os produtos locais e os produtores locais, quando estamos no Alentejo e por aí fora. A verdade é que nós temos que ir ao encontro, cada vez mais, de uma cultura mais regional, mais de proximidade, mais de encontro com a agricultura, e porque não existe turismo sem uma boa gastronomia, como é lógico, sem um bom acolhimento, como é lógico, mas também não existe um turismo sem uma paisagem que seja uma paisagem agrícola. Aquela paisagem que, quando as pessoas vão a Rezende, encontram cerejais, quando vão ao Algarve, encontram laranjas, ou quando vão ao Alentejo, encontram vinho e encontram ceadas. Toda essa parte agrícola é importante para a manutenção desta paisagem cultural que nos identifica quando vamos ao Douro, depois estamos à procura de encontrar vinhedos. Mas esta manutenção dos produtores, do consumo de produtos locais, ligados à gastronomia, ligados ao turismo, tudo isto faz parte integrante daquilo que deve ser o nosso trabalho enquanto cozinheiros, que é de demonstrar que à mesa nós vivemos exatamente esta intensidade que é os sabores de Portugal, mas estes sabores, sobretudo estes sabores da terra e à terra. Muito bem. Pronto, temos aqui um primeiro conjunto de statements dos nossos dois jogadores e agora a ideia será pegar aqui em alguns ilustres participantes para comentarem, questionarem. Portanto, nós temos aqui algumas pessoas muito ligadas a estes temas, outras não. Portanto, eu, se calhar, por ordem alfabética, vou pedir primeiro ao Carlos Coelho, que é o nosso homem das marcas de Portugal, que está aqui connosco. Carlos, muito obrigado também por estar aqui presente, para comentar ou colocar uma questão. Depois temos o embaixador Seixas da Costa, que também é um ilustre gastrónomo, especialista nestas questões, e depois eu pegarei noutras pessoas amigas logo a seguir também. E Carlos? Olha, eu gostava, faço uns comentários breves, antes de mais pelo convite, é um gosto estar aqui a falar de comida, só é pena não estarmos à mesa. Exato. Com os dois chefes. Talvez num dia, numa outra oportunidade, exato. Como eles sabem, gosto particularmente e saúdo. Fico também muito, muito grato. O Portugal Sou Eu é uma das minhas marcas. Fiz com muito gosto e que no fundo não está na base, foi um agregador de todas estas coisas, ou seja, nós temos uma cultura de mesa, é à mesa que resolvemos quase tudo, não é? Aliás, diz-se que está na mesa, ou que saiu da mesa, ou que está em cima da mesa, e por isso sempre tentei dizer que é pelo estômago, pela mesa e pelo estômago, que muito podemos posicionar a marca de Portugal. O chefe Hélio falou aqui um pouco da história recente, não é? E que a história da gastronomia é um pouco a história da relação que nós temos com as coisas e com a marca do país. Ou seja, houve um momento em que nos esquecemos de Portugal, tentámos, nesta área em particular, seguir as modas dos outros, mas que aos poucos começamos a retornar, eu não diria à terra, mas diria a olharmos para nós próprios, a termos
temos orgulho daquilo que fazemos e se calhar a descobrir que fazemos coisas melhores do que até pensamos que fazemos. Talvez os nossos olhos não tivessem tão treinados para ver essas maravilhas, mas gostaria de também ter aqui um comentário um pouco diferente. Ontem, ou participo num grupo de trabalho que tem como objetivo a requalificação do ensino, da atratividade do ensino da agricultura. E pegando nesse ponto que o Hélio também tocou, não haverá identidade sem agricultura, e o que é certo é que a agricultura em Portugal, diria, temos provocatórios, está em vias de extinção. Não é possível estar na terra se não tivermos pessoas que queiram estar na terra. Dava eu o exemplo ontem, o exemplo dos chefes que foram capazes de fazer um trajeto do anonimato como cozinheiros para hoje terem opinião na sociedade, portanto, para além daquilo que fazem muito bem, serem capazes de ser ouvidos. E por isso o que eu gostaria de deixar aqui é, se conseguimos ter a gastronomia num bom caminho, não chegámos lá, mas estamos num bom caminho, em que medida é que a gastronomia, em que medida é que os chefes podem contribuir para que seja possível haver atratividade na agricultura, que seja também sexy, de alguma maneira, estar na terra, não apenas na perspectiva romântica ou industrial, portanto, não nos dois pontos, não só industrializar, não só criar umas galinhas na parte de trás da nossa casa do campo, mas olharmos para isto como, de facto, um Portugal que tem uma paisagem cultural que também é rural e que comer é aquilo que fazemos pelo menos 3 vezes por dia, e que, quer para nós próprios, quer para aqueles que nós recebemos, esse será sempre o nosso grande e mais poderoso cartão de visita. Muito bem. Ok? Sim, senhor, para o primeiro comentário está muito bem. Embaixador, quer também comentar e colocar alguma questão? É sempre um gosto. Tem que desativar o som, exatamente. Boa tarde, Muito bem. peço desculpa. Antes de mais, muito obrigado, Jaime, por este convite e por esta agradável oportunidade para estar aqui e ainda por cima para tratar de um tema agradável, que é nem sempre é o caso destes debates. Eu devo dizer que, sintetizando rapidamente, eu faço parte de uma geração portuguesa que acompanha as questões da restauração em particular com bastante atenção há quase 50 anos e tenho vindo, digamos, a ser, no fundo, um utente feliz de uma evolução que houve aqui em Portugal da maior importância. E eu digo aqui, houve aqui em Portugal, porque há aqui um ponto que eu gostava de sublinhar. Se calhar não é muito agradável dizer isto, mas a restauração dita portuguesa no exterior é uma restauração que nunca criou uma boa marca para Portugal. Vamos ser claros. Restaurantes portugueses pelo mundo, com algumas muito honrosas, mas também muito parcas exceções, não foram restaurantes que deixaram uma marca, e em particular que deixaram uma marca da culinária portuguesa muito evidente. Até porque muitas vezes, isso, como sabem, isso aconteceu um fenómeno que é um fenómeno de uma espécie de adaptação ao gosto local, que fez com que muitas pessoas que eram proprietários de restaurantes ditos portugueses um pouco por todo o mundo, acabassem por, precisamente por essa adaptação e por não haver uma identidade muito específica daquilo que eram os pratos portugueses, desses mesmos mercados de restauração, acabaram por se adaptar ao gosto local e ficaram coisas completamente sem grande sentido, e em particular coisas que não deixaram uma marca da culinária portuguesa pelo mundo. Vamos ser muito claros relativamente a isso. Há exceções, e agora nos últimos anos as exceções têm vindo a aumentar, o número de exemplos tem vindo a aumentar e as coisas estão melhores. Aqui dentro, o fenómeno é um fenómeno basicamente consensual. Nós tínhamos uma gastronomia e uma restauração limitada, um pouco por todo o país, com excelentes locais de restauração, embora muito pequenos.
Ao longo do tempo, houve uma melhoria extraordinária, uma afirmação de qualidade, como foi já sublinhado, destacando os fatores até de uma geografia que, sendo pequena, é altamente diversa e muito diversa do norte para o sul do país. E essa qualidade, com o tempo, decantou uma oferta com uma certa relevância turística. Essa relevância turística foi tocada, como já aqui foi dito, a certa altura por uma espécie de um banho de modernidade que fazia com que, se tivéssemos os olhos fechados, tanto podíamos estar a comer no Algarve como podia estar a comer em Copenhague. E esse momento, eu devo confessar que foi um momento em que eu senti-me, de certa maneira, afastado relativamente àquilo que era um caminho da gastronomia portuguesa, ou da gastronomia em Portugal, titulada por alguns chefes, que a mim me parecia já passar as fronteiras e não me dizia praticamente nada, a não ser quando tinha que pagar a conta, porque ela era normalmente bastante elevada. E o que foi dito aqui é precisamente, na minha opinião, aquilo que regenerou de certa maneira esse movimento, que foi o recuar para as origens, os sabores tradicionais, incluir inclusivamente, até nesse fine dining, na cozinha contemporânea, alguns sabores tradicionais e trazer para aí alguma identidade específica. E aqui vamos ser claros. O turismo e as estruturas das políticas públicas portuguesas podem ter ajudado, mas o que ajudou verdadeiramente foi o trabalho dos chefes. E foi a qualidade com que se impuseram, e foi a qualidade com que, quer na cozinha tradicional portuguesa, quer na cozinha, digamos, mais próxima de uma lógica de modernidade, nomeadamente no tipo de apresentação e de oferta, hoje isso passou a acontecer. O estrangeiro vai dando conta em função da oferta que tem. Se a oferta não fosse de qualidade, não vinha. E o turismo, a restauração portuguesa foi nos últimos anos um elemento fundamental para a qualificação do turismo em Portugal e para a qualificação dos fluxos turísticos em Portugal. Como sabemos, há circuitos próprios da própria restauração, que se vão sendo conhecidos à escala internacional, o aparecimento dos chefes, o aparecimento das estrelas, mas não só, o surgimento de informação sobre outro tipo de gastronomia, da gastronomia transmontana, da gastronomia alentejana, os vinhos a acompanhar tudo isto. Depois também um certo cuidado na própria apresentação das coisas, nomeadamente em matéria de cozinha mais saudável, e o cuidado em relação a essa cozinha mais saudável, fez com que coexistissem em Portugal, e coexistem em Portugal hoje, setores diferenciados em matéria gastronómica que nos garantem um espaço extremamente interessante já ao nível internacional. Em que medida é que isto marca Portugal? Ou isto marca Portugal enquanto marca? Eu acho que é uma questão de tempo, e é uma questão que tem muito a ver também com as opções que são feitas, por exemplo, sublinhar do papel do peixe nesta matéria, que foi muito sublinhado numa certa altura. O cuidado que há que ter no acompanhamento, por exemplo, das questões de natureza sanitária e das questões do tipo de escolha de produtos que possam estar, eu diria, em consonância com aquilo que são hoje as preocupações de uma vida mais saudável. E este é um terreno complicado, porque é um terreno que se prende, por exemplo, com a discussão sobre os enchidos, e está aqui a Justa, que vem dessa zona, e eu também sou de lá, e que traz problemas para outras pessoas. Depois as restrições de natureza dietética variada, e depois o esforço que já tem havido na questão do açúcar, na questão do sal, é tudo isso que são questões que se prendem muito com preocupações das pessoas. Mas a sensação que eu tenho como observador exterior, e apenas observo isto na Academia Portuguesa de Gastronomia e como utente de restaurantes um pouco por todo o país, é que o salto qualitativo é extraordinário. E nós apenas temos que fazer, em matéria de políticas públicas, o acompanhamento disso. Não é preciso muito mais. Não vale a pena estar a fazer proselitismo daquilo que é mau, porque não se consegue. Eu costumava dizer sempre, nos 40 anos que estive na carreira diplomática, que não se consegue vender um mau produto se o produto sendo um produto mau. Quer dizer, nós podemos edulcorar as coisas, podemos fazer de conta, mas na realidade o que convém é sublinhar o que é bom. E é isso que o trabalho que o Turismo de Portugal tem feito ao longo dos últimos anos, e na minha opinião é isso que se deve continuar a fazer, e é daqui que nascerá a marca Portugal. Muito bem. Para terminar esta primeira ronda, temos também aqui a Denise, que é uma pessoa que está muito ligada à marca Portugal e que o Carlos também conhece. Denise, quer fazer também um pequeno comentário ou uma questão aos nossos chefes, para lhes passar imediatamente a palavra?
Denise, não sei se nos está a ouvir. Parece que tivemos aqui. Denise, não está a ouvir, pois não? Muito bem. Então, se calhar a Denise agora nos está passando a uma senhora, Manuela Carlos, que normalmente costuma acompanhar estes temas. Quer também fazer um comentário ou colocar uma questão? Olá, talvez falar um bocadinho de dois pontos que aqui foram focados, que eu Muito tinha bem. aqui também para mencionar. A ligação da gastronomia à agricultura, o Carlos Coelho veio falar nisso, eu fico muito feliz para ver um grupo de trabalho que está neste momento a pensar o que é o estudo da agricultura, porque realmente hoje a agricultura não é muito atrativa para os jovens, não é? Portanto, e nós sabemos, no entanto, que há jovens licenciados que vão de Lisboa e depois vão para o campo e que fazem e cultivam e têm e negociam, digamos, com designer e com produtos que são absolutamente louváveis, não é? Que são consumíveis por todos nós e muitos vendidos para o estrangeiro. Isso era algo que eu tinha aqui também para falar e acho que é preciso trabalhar mais essa área da ligação e também essa proximidade do pequeno agricultor com a gastronomia, porque também muitas vezes isso hoje fica esquecido. Outra coisa que eu gostava de dizer é que há ainda também, eu sinto que vivo aqui no centro de Lisboa, e continua a haver muita dificuldade todos os dias abrem espaços, é uma verdade, mas abrem muito poucos espaços de gastronomia portuguesa. E isso é uma pena que eu também sinto em relação ao centro da cidade. Ainda esta semana tive a oportunidade de falar com os turistas que me diziam: eu gostei muito de vir a Lisboa, mas encontrei poucos produtos portugueses, encontrei pouca Portugalidade. E é uma pena que isso não se estimule mais. É um facto que está a começar a acontecer, é um facto que as coisas estão a criar também marca no sentido do design, de elas terem outra, digamos, ligação, outra apresentação, mas acho que ainda falta aqui um grande trabalho que temos que fazer. Louvo aqui o trabalho da chefe Justa e do chefe Hélio e outros tantos por aí. Muito Nós bem. temos que final. Pronto, então eu passava a palavra à Dona Justa e ao chefe Hélio para um primeiro comentário e qualquer nota que queiram fazer, depois passamos a uma segunda ronda de comentários, está bem? Estou Dona inteiramente Justa, começando pelas senhoras. de acordo com o que se tem falado. Realmente precisávamos de melhor agricultura e mais agricultura nossa. Temos bons vinhos, temos bons produtos e realmente precisávamos que mais restaurantes fizessem boa cozinha portuguesa. Eu tento fazer o melhor que posso e sei, foi sempre um ponto de honra, nós temos comida portuguesa, mas deveríamos realmente ter mais restaurantes de cozinha portuguesa. Muitas vezes os estrangeiros vêm cá e acabam por comer comida que comeram de outros países e muitas vezes não tão bem feita, e realmente é uma pena, porque parece que há quem tenha vergonha da nossa gastronomia. Nossa gastronomia é muito regional, mas é muito boa, e em Lisboa nós podemos ter a oportunidade de fazer comida da região que queiramos do país. Não é assim tão difícil aprendermos a fazer comida portuguesa, seja lá da região que queira, minhota, alentejana, isso tudo, porque não é difícil aprendermos a fazer essa comida. E realmente é uma pena que haja tanta portuguesice estrangeirada por aí em demasiados restaurantes. É uma coisa que realmente eu também lamento. Gostava que se comesse melhor cozinha portuguesa. Muito bem. Chefe Hélio. Eu gostei muito das intervenções e eu gostava de apresentar aqui um exemplo que é muito, muito interessante, foi sempre muito interessante para mim, que é o exemplo italiano. A Itália baseia-se, a gastronomia italiana baseia-se sobretudo numa coisa que é essencial, que é produto. Ou seja, uma boa pasta com bom azeite e está um prato feito. Um presunto de Parma e um vinagre balsâmico de Modena, um queijo, um búfala, uma mozzarella de búfala. A simplicidade com que eles colocam os produtos na mesa, de facto, faz com que a cozinha italiana seja referida em todo o mundo como um exemplo. E voltamos àquela velha questão, que é produto,
são produtos locais, são produtos que são depois exportados para todo o mundo. E como dizia o seu embaixador, a verdade é que esse exemplo que nós temos no estrangeiro, de facto, às vezes deixa muito a desejar. E os franceses inventaram há poucos anos uma palavra que é da diplomacia gastronomique, que era feita, que era um pouco de criar embaixadas, de criar que fora do país houvesse embaixadores e embaixadas dessa cozinha francesa. E nós ainda não conseguimos chegar a esse ponto, que é, de facto, tornar esses restaurantes, que estão espalhados pelo mundo, como exemplos de uma boa restauração portuguesa. Lembro-me que, por exemplo, há 30 anos, fui consultor de um restaurante que é o restaurante Saudade, em Paris, e a dificuldade que havia na altura de termos produtos portugueses lá, desde queijo Serra da Estrela, ao presunto de Chaves, a coisas simples como olheiras, era terrível, porque eu ia de avião e levava uma mala cheia desses produtos, e depois havia o problema na alfândega para os retirar, mas hoje isso não se coloca, ou seja, é muito mais fácil nós criarmos o gosto por uma cozinha tradicional portuguesa, mesmo fora de fronteiras. Depois, quando estamos cá, que temos que criar de facto este gosto nas novas gerações, e este gosto também, e alguém falava nisto também, desta vontade de cultivar e destes produtos, porque nós temos de facto alguns produtos que são sugéreos e são únicos. Estou lembrado, por exemplo, do tomate, coração de boi, do melão de casca de carvalho, entre outras coisas, que de facto podem despertar, como esses produtos podem despertar a curiosidade de muita gente que nos visita. E eu acho que este é o caminho, porque nós já fizemos outro caminho que foi muito interessante, que foi a mudança, por exemplo, das nossas cerâmicas. As louças hoje são diferentes do que eram há 20 anos. Nós temos hoje uma louça para a apresentação dos pratos, é completamente diferente do que eram há 20 anos atrás. Temos um mobiliário de restauração, por exemplo, nos copos, que se nós olhamos que eram os copos há 20 anos na restauração, como quando se pedia um vinho e tínhamos aqueles copos baixinhos, às vezes com um pé pequenino, hoje isso praticamente quase que qualquer restaurante, por mais simples que seja, já tem uns copos melhores. Ou seja, há um trabalho que tem que ser feito, que com certeza que demora o seu tempo, mas este ganhar o gosto por aquilo que é português, não só na gastronomia, mas por tudo, pelo mobiliário, pela cerâmica, pelos têxteis, pelo nosso peixe. E quando falo nosso peixe, é mesmo nosso peixe, que o problema muitas vezes é que nós usamos muito peixe, mas são peixes que viajam mais do que nós devemos viajar uma vida inteira, não é? Que vêm do outro lado do mundo e são completamente insustentáveis do ponto de vista ecológico. E depois tem esta parte que também é muito importante, que é nós criarmos esta ideia de que a cozinha portuguesa tem que ser feita com produtos portugueses, com produtos que sejam de proximidade e que tenham sustentabilidade, porque não basta enchermos a boca destes sabões, de sermos todos ecológicos e de sermos todos para o planeta, mas depois andarmos aqui a importar cada vez mais produtos de fora, quando podemos tê-los perfeitamente próximos de nós. Muito bem, sim, senhor. Pronto, vamos passar agora aqui uma segunda ronda. Nós temos aqui uma pessoa que fez toda a sua carreira na área militar, o amigo Carlos Rodrigues, que também é muito especialista na área da gastronomia, a Justa também conhece. Carlos, um pequeno comentário sobre este tema da gastronomia e alguma questão que queira colocar. Muito bem, muito boa tarde a todos. Foi com enorme prazer que tomei participação, digamos assim, mais passiva nesta tarde em que as pessoas falaram sobre gastronomia. Eu sou um apaixonado tardio pela gastronomia, mais no que diz respeito à parte da confecção. E com a confecção vem tudo um pouco, e fui despertando e fui percebendo que, de facto, nós somos um país riquíssimo e a gastronomia é claramente um traço muito característico da nossa identidade. A gastronomia, quando nós olhamos para aquilo que se passa no mundo hoje em dia e que vamos vendo que se vão esbatendo
enfim, cada vez mais as identidades, por força da globalização, enfim, de linguagens e de gramáticas que são cada vez mais iguais em todo o lado. E isso, no fim de contas, acaba por trazer alguma perda, a meu ver, para aquilo que é a diversidade cultural da humanidade. Nós temos, de facto, na gastronomia, aspectos que nos lançam ou relançam internacionalmente, não só pela sua diversidade, mas pela uma inquestionável qualidade, quer dos produtos, que são genuinamente nossos e de uma qualidade de topo, seja no que diz respeito ao mar, seja no que diz respeito à terra, carne e pesca, produtos hortícolas. Portanto, toda essa diversidade é uma pena ela não ser usada mais no sentido de nos transportar para um patamar que claramente é o nosso, mas onde, pelo que aqui ouvimos, nós não estamos. Eu tenho esperanças que efetivamente estas novas gerações de chefes, ancorados naquilo que é o conhecimento dos chefes mais maduros, como é o caso dos que temos hoje aqui, possa dar esse salto qualitativo que é mais do que merecido. Muito bem, Muito obrigado. Agora parece que já temos aqui a Denise connosco. Denise, está ligada muito à marca Portugal. Um breve comentário ou questão? Viva, Jaime, acho que agora me estão a ouvir. Sim, Pronto, perfeitamente. eu acompanhei a sessão, muito obrigada pelo convite e os meus parabéns aos chefes e muito obrigada por esta oportunidade. O Jaime, como sabe, eu trabalho convosco e não só a marca Portugal e no âmbito da investigação científica, que é o meu ponto mais forte, de facto, acompanhei um estudo há pouco tempo que revela que, a nível mundial, as principais memórias que nós guardamos dos lugares têm a ver precisamente com memórias gastronómicas. Nós associamos os lugares às comidas e, portanto, Portugal tem um grande potencial. E como já foi dito, no próprio combate à desertificação do interior, com a exploração sustentável dos terrenos e tudo mais. E no outro dia eu fui a um evento muito interessante, vocacionado para a diáspora, e conheci umas conservas gourmet baseadas no peixe de rio, que é confeccionado por chefes, não dentro da lata, mas em panela, e depois é então enlatado e exportado para nichos de mercado muitíssimo interessantes, que nos interessa penetrar. E, portanto, isto da gastronomia deve ser, a meu ver, muitíssimo bem trabalhado ao nível das políticas públicas, que é onde incido, como sabem, a minha área de trabalho, na ligação também ao tecido empresarial. E, portanto, eu, mais do que falar, gostava de ouvir a opinião de cada um dos chefes, no seguinte sentido: gostava de vos perguntar que gastronomia ou que produtos elegeriam, de que região de Portugal, que produtos é que escolheriam ou que pratos é que escolheriam para procurar projetar Portugal no mundo, designadamente tentar... Ficamos sem rede. Abertos determinados mercados. Muito bem. Pronto. Denise, deixámos ouvir. A Portugal para conceitos de marca territorial baseados também em conceitos gastronómicos que cruzam com produtos turísticos e produtos da terra. E, portanto, o que é que elegeriam? Muito obrigada. Sim, senhor. E para terminar, o Vasco Malaquias colocou aqui no chat 2 questões, mas Vasco, coloque diretamente aos chefes, que é mais fácil, está bem? E obrigado. Tem que tirar o som. Estas tecnologias não são justas, as tecnologias às vezes... Muito bem. Boa noite aos chefes e grato por tudo. Também é uma área que me interessa. Tem que falar mais alto, está bem? Por favor, mais alto, para ver se... Muito bem. E agora penso que... Sim, agora estamos a ouvir melhor, faz favor. O que poderia fazer era de agradecer a parte uma área que me interessa
Parlamento, seria para te perguntar duas questões. Uma tem a ver com a discussão sempre presente entre o preço que temos nas grandes cidades portuguesas. Ó Vasco, Não estamos a ouvir. desculpa, ó Vasco, nós não estamos a ouvir, tem que se pôr melhor ao pé do microfone. Senão eu leio as questões que pôs no chat, mas Eu não sei se conseguem ouvir. agora estamos a ouvir. Se for com mais calma, conseguimos. Força. As duas questões que eu gostava de colocar era, uma tem a ver com não entre a valorização dos pratos que nós temos da nossa no restaurante, entre aquilo que é a utilização do cidadão nacional do estrangeiro, Sim. que hoje tem uma coisa que é prolongada, e a segunda tem a ver com uma gastronomia macaense que é essencialmente de origem para perder completamente. Não estou conseguindo ouvir, não sei se... Mas eu posso, deve ser um problema Acho que é melhor ler do chat. Pronto, eu vi as questões no chat e, portanto, uma tem a ver com, digamos, que a diferença que há do ponto de vista de valorização dos nossos pratos face aos estrangeiros, ou seja, em termos das grandes cidades portuguesas, né? No fundo é isso. Se os nossos pratos estão a ser suficientemente valorizados face a outros estrangeiros das nossas cidades. E a segunda tem a ver com a questão do Macau. Portanto, porque é que, de facto, a comida macaense está a perder rastro e o que é que se pode fazer para a salvar? Portanto, segundo diz o Vasco, não sei se é verdade, se não é verdade, não há nenhum restaurante macaense em Lisboa e no Porto. Muito bem. Dona Justa, e depois Chefe Hélio. E depois passamos a uma última ronda para terminarmos às 7h30. Eu vou pedir desculpa, mas eu vou ter que sair daqui a 3 minutos. Então fala tu, Hélio. De qualquer forma, às 7h30 temos que terminar, porque hoje também temos o Benfica, portanto, então, temos que mas eu vou ter que, às 7h30 já tenho que estar no Porto. Eu dou a palavra ao Hélio. Muito bem, muito obrigado. Em relação à comida macaense, de facto é uma cozinha fantástica de fusão e que se tem perdido nos últimos anos, não só por desconhecimento até aqui em Portugal, eu acho que é quase um desconhecimento total, porque não temos este conhecimento, mas também é um trabalho que está ainda muito por fazer, que é exatamente sabermos de que forma que fomos influenciados e influenciamos a gastronomia dos países onde nós tivemos este encontro de culturas, como chamava o Dr. Mário Soares, este encontro de culturas. A verdade é que esse trabalho tem que ser bem feito e tem que ser muito bem feito para que nós entendamos que, primeiro, nós introduzimos, né, em muitos dos países que foram antigas colónias, introduzimos produtos de agricultura. A mandioca, o café, o chocolate, os citrinos, toda essa variedade. E a partir daí é que nós influenciamos a gastronomia local. E, por outro lado, trazemos para Portugal outros produtos que não eram de cá, como o tomate, os pimentos, a batata, tanto o milho graúdo e tantos outros, também influenciamos a nossa própria gastronomia. Ou seja, esse trabalho que é um trabalho interessantíssimo que é para fazer, que é o que é a gastronomia portuguesa hoje, não é a gastronomia portuguesa do século XV ou século XIV, é completamente diferente. E como é que ela pode evoluir, ou como é que ela é influenciada e como é que ela se influenciou. Isso é um trabalho fantástico que está por fazer e a comida macaense engloba-se exatamente nisso. E é importante que não se perca essas cozinhas, que não se perca esse receituário. Eu lembro só de um caso que é muito interessante, que é, nós hoje temos como um prato quase tradicional e global em Portugal, de norte a sul, que é o frango do churrasco. E o frango do churrasco foi introduzido em Portugal nos anos 70, em 74, 75, quando vieram os retornados e quando eles trouxeram para cá essa especialização, que era uma coisa que é o frango caprial, que é uma coisa que se fazia em Moçambique e em Angola. E foi eles que criaram as churrascarias.
e essas churrascarias hoje fazem parte integrante da nossa cultura gastronómica. E isso é muito importante. Outra senhora que falava os produtos de referência de Portugal, eu diria que nós temos produtos de referência que são fantásticos, um deles é fruta, e os nossos legumes, ou seja, os hortícolas e a fruticultura, que de facto é ímpar em Portugal, pelo sabor, pela textura, pela forma como nós tratamos ainda esses produtos, e que nós ainda não os valorizamos como deve ser. Porque o peixe está valorizado, as carnes são valorizadas, mas estes dois produtos nós ainda não lhes damos a importância que devíamos dar, e acho que este é um caminho que nós devemos seguir. Chefe Hélio, antes de sair, dê-me só uma nota sobre uma questão que foi colocada aqui no chat, que tem a ver sobre os motores de busca e as seleções digitais. Ou seja, o que é que você acha do impacto dos motores de busca relativamente aos restaurantes e a tudo o que tem a ver com a gastronomia? Qual é a sua opinião? Depois também passo a perguntar a Ana. Bem, os motores de busca nós aquilo que nós temos aqui muito em Portugal é que de facto somos muito levados por alguns sites, algumas aplicações ou plataformas que nos dão a conhecer. Quando se fala de restaurantes, às vezes eu vejo restaurantes que estão no top 10 e que nós sabemos que não são assim tão bons quanto isso. E sabemos como é que se podem manobrar e influenciar essas plataformas. E o mesmo se passa a nível da hotelaria. Mas eu acho que quando se fala em motores de busca também a nível internacional, acho que aí nós temos que apostar bastante e cada vez mais na tecnologia, na digitalização, de forma que seja fácil para quem vem de fora saber aquilo que é de facto português e que pode encontrar com facilidade. Muito bem. E muito obrigado, está bem? Por este momento. Eu agradeço e foi um prazer enorme estar com. Dona Justa, um comentário. Por ter que sair, mas sim, não há problema nenhum. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. É assim, quanto mais viajamos, mais aprendemos e mais ensinamos, não é? Portanto, a cozinha também não fica menos estanque. Nós trazemos influências de fora e levamos influências para fora. E por isso também a cozinha tem levado algumas transformações que eu acho que até são positivas. Já temos cá alguns vegetais que não tínhamos há uns anos atrás, também temos levado influências para fora. O nosso bacalhau é sempre aquele prato pelo qual nós somos mais conhecidos pelos estrangeiros, e quando vêm cá gostam de experimentar, sabendo que o bacalhau não é nosso, mas somos se calhar o país que melhor cozinhamos bacalhau. Temos peixe maravilhoso, que lhe devíamos dar mais destaque. Eu gosto de dar destaque ao peixe, gosto muito. Portanto, nós temos produtos muito, muito bons e cada vez os estrangeiros conhecem melhor os nossos produtos e gostam de vir cá experimentá-los. Agora, entre os motores de busca que nos dão conhecimento do nosso trabalho, portanto, toda esta tecnologia, estes TripAdvisor, os Zomatos, isso tudo, para nós também é muito importante, e para as pessoas é mais fácil chegarem ao conhecimento daquilo que nós temos cá em Portugal, o que é que eles podem procurar, se querem um restaurante, se querem uma tasca, se querem um restaurante de cozinha portuguesa, se querem determinados restaurantes com determinadas características. Claro que toda a tecnologia de agora abre-nos muito mais portas e, portanto, no momento que nós queiramos, nós estamos inteirados daquilo que nós queremos saber. Um bom restaurante em Trás-os-Montes, um bom restaurante no Alentejo, em Lisboa, o que é que se oferece, onde é que há a cozinha de peixe, restaurante de peixe, restaurante de caça, disto e daquilo. Portanto, isso é muito importante e que nós temos que viver no mundo atual, e para isso a tecnologia tem-nos ajudado muito, realmente. Muito bem. Eu pedi um comentário final ao Carlos Coelho e ao embaixador. Pronto, deram-nos a amabilidade de estar aqui connosco e começaram, digamos que, dois grandes conhecedores destes temas, marca Portugal e gastronomia. Se calhar desta vez começávamos com o embaixador e depois passava ao Carlos e com isso terminávamos, está bem? E muito obrigado a todos pela vossa sempre amável presença. Muito obrigado. Eu devo dizer que aprendi bastante, aliás, com os comentários, quer da chefe Justa Nobre, quer do chefe Hélio, porque são sensibilidades importantes para isto. E mais do que isto, e esta questão que foi sublinhada, da questão da agricultura e do trabalhar esta dimensão da ligação da agricultura com os produtos e terem atenção até na própria execução de políticas públicas, acho muito relevante.
este último ponto que foi sublinhado relativamente aos motores de busca é um elemento que é fundamental, eu diria, para credibilizar, de certa maneira, aquilo que é a oferta gastronómica. Porque nós sabemos, precisamente como o chefe Hélio sublinhou, que há maneiras de artificializar, por exemplo, a qualidade ou a colocação no topo de determinados tipos de restaurantes, e nós temos que combater isto e temos que saber combater isto. E há determinadas plataformas, o TripAdvisor é um caso típico disso, em que essas coisas se fazem de maneira artificial. E é importante, eu acho que seria importante nós garantirmos uma plataforma que, de certa maneira, refletisse aquilo que é a realidade e não necessariamente estar preso a este tipo de truques que atiram para cima alguns restaurantes e que fazem um downgrading de outros restaurantes, e nós já sabemos, até pela história, que há restaurantes que foram destruídos pela tarefa feita junto destes motores de busca. Portanto, há que ter aqui um grande cuidado, e acho que também na parte do digital nós devemos estar muito atentos, porque pode desvirtuar verdadeiramente a qualidade e o mercado. Muito bem. E Carlos, para terminar? Pronto, para terminar, só uma pequena nota de que também gostei bastante das intervenções. Gostava de lembrar que a marca de um país é de alguma forma uma receita que em Portugal tem quase 900 anos e que a nossa identidade gastronómica é um prato que se faz da influência que tivemos nos outros e daquilo que os outros nos trouxeram. A consciência que temos que ter para manter, renovar e modernizar de alguma maneira a identidade do nosso país, a marca do nosso país, é diretamente proporcional à riqueza que podemos construir para todos. E esta equação, nessa refeição, ou nesta refeição global que temos de marca, é uma equação que está a custar fazer. Ligar um certo sentido de Estado, ao sentido de missão, em sermos capazes de não permitir que haja extinção de produtos, que haja desvalorização, que haja demasiada urbanização, ou seja, não temos decisões demasiado urbanas, esquecendo que o país é um todo, e é que esse todo de diversidade é que faz a marca do país. É com muito gosto que dou esta nota final, e só participo se a próxima vez for num dos restaurantes de um dos nossos amigos que aqui estiveram hoje. Sim, senhor. Fica feito este desafio para uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Dona Justa, muito obrigado também pelo seu tempo. Obrigada. Espero que tenham gostado. Quando E depois quiserem. nós iremos fazer no conjunto, está bem? Continuação de boa semana para todos. Muito obrigado, está bem? Obrigada. Até logo. Obrigada a todos. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tá, até logo.